Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa usando o fio de malha Premium da Círculo. O nome dessa bolsa é o nome dado à cor, que é a cor Rosa Amor. Uma bolsa super delicada. Como eu disse, usei apenas um novelo e a confecção é bem rápida. A seguir, eu passo a lista de materiais e depois vamos dar início à aula. Para fazer a bolsa, eu vou usar um novelo do fio de malha Premium da Círculo. Eu vou usar também agulha para crochê número 6,5 a 7 para fazer a base e para trabalhar os ajustes e acabamento, eu vou usar a agulha número 5. Uso também cola pano para o arremate. Para trabalhar a bolsa, eu inicio fazendo o preenchimento do fundo. Eu tenho o fundo de couro e eu vou só formar uma laçada. Eu não dou o nó, venho, passo aqui na abertura, no furinho, busco a laçada, pego o fio, deixo a sobrinha lá para trás e fecho. Passo no próximo furinho, busco a laçada, fecho. Próximo furinho, busco a laçada e fecho as duas laçadinhas. Dessa forma, eu venho até chegar ali no canto, onde eu vou fazer o aumento, para que o fundo da bolsa fique bem retinho. Quando eu chego aqui no canto, eu faço o preenchimento, como eu já havia feito nos furinhos anteriores, fiz um, só que eu volto e faço mais um pontinho. Assim, ó, ele já fica arredondado, vindo para outra parte. E aqui eu continuo. Um ponto em cada, até chegar no canto. Chegando aqui no canto, eu faço 2 pontos. Depois, na outra parte, um para cada, até chegar aqui no canto, onde eu faço 2 pontos, um para cada, e aqui no canto, finalizo fazendo os 2 pontos. Depois que eu contornei toda a base, eu deixo de trabalhar com a agulha mais fina e venho para a agulha 6,5 a 7, para trabalhar toda a base da bolsa. Fecho com um ponto baixíssimo, subo uma corrente e faço um ponto baixo para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Onde eu tenho os aumentos, eu faço 2 pontos baixos em cada um deles. Então, venho trabalhando um ponto para cada, e quando eu chegar ali no canto, onde eu tenho os 2 pontos, eu faço 2 no primeiro e 2 no segundo. Chegando aqui no canto, como eu disse, no primeiro eu faço, já fiz um ponto, faço mais um, fico com 2. No próximo, faço um ponto, volto nele mesmo, mais um ponto, fico com 2. E o restante, um ponto para cada ponto de base. Chegando no canto, novamente, 2 no primeiro, 2 no segundo. E assim eu repito nos 4 cantos. Cheguei ao final da carreira, agora eu venho. Já fiz um ponto onde eu havia feito ali o primeiro pontinho, aquela correntinha, e agora eu venho no primeiro ponto que fizemos. Eu vou fazer um ponto baixo, então não fecho a carreira, vou trabalhar agora em carreiras circulares. Fiz um ponto baixo, o próximo ponto, cuido para não pegar no mesmo, no próximo ponto eu vou laçar a segunda laçadinha do V, logo abaixo do ponto, busco a laçada, estico e faço meu ponto baixo.
O próximo ponto, eu faço um ponto baixo normal, pegando normalmente no ponto. O próximo, eu não pego na parte de cima, na cabecinha do ponto, eu venho na segunda laçadinha do V, passo a agulha, busco a laçada, estico na altura da carreira e trabalho o meu ponto baixo. Próximo, trabalho um ponto baixo normalmente. Próximo, um ponto baixo, laçando a segunda laçada do V. Próximo, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, na segunda laçada do V. Dessa forma, eu trabalho até contornar toda a carreira. Prontinho, cheguei no final da carreira e eu fiquei com um alongado e um baixo. Um alongado que eu peguei na segunda laçadinha do V e um baixo. Só que agora, onde eu tenho o alongado, eu tenho que fazer o baixo. E onde eu tenho o baixo, eu tenho que fazer o alongado. Para não ficar alongado com alongado, se por um acaso você terminar aqui como o meu, você vai precisar pular um ponto. Senão, você vai direto para o próximo já e começa a trabalhar. Como eu preciso pular esse ponto para fazer um baixo e alinhar a carreira, ou seja, terminei com um alongado, eu pulo o próximo e onde eu tenho alongado, eu faço baixo. Com isso, a carreira se alinha, ó. Daqui para frente, eu não tenho mais a preocupação se vai dar certo ou não, se eu vou ter pontos desencontrados ou não, porque eu sempre vou alternando daqui para frente. Onde eu tenho alongado, eu faço baixo, e onde eu tenho baixo, eu faço alongado. Busco a segunda laçada do V, estico e trabalho o meu ponto. Onde eu tenho alongado, eu faço baixo, e onde eu tenho baixo, eu faço o alongado. Dessa forma, eu vou percorrer toda a carreira e vou continuar trabalhando em carreiras circulares até atingir a altura que eu queira para minha bolsa. Lá no final, eu vou fazer a parte do acabamento, fazendo a parte de cima da bolsa, e depois vamos para os acabamentos finais, como colocação de alça, botão, enfim, para os acabamentos mesmo, arremate de fio, até deixar a peça finalizada. Já cheguei na altura desejada para minha bolsa, não na altura final, porque eu ainda tenho o acabamento, mas eu já tenho aqui cerca de 11 centímetros no total. E agora, eu começo a trabalhar a parte de cima, que já vai em direção ao acabamento da peça. Eu trabalhei até agora o ponto que eu mostrei para vocês no início, e olha como ele fica um ponto com bastante relevo, fica bem bonito o desenho desse ponto. Depois que eu atingir a altura desejada, chegando aqui no final da carreira, ó, eu me guio lá pelo fiozinho de sobre inicial ou com um marcador de pontos. Agora, eu troco a agulha, eu volto a trabalhar com a agulha mais fina, que eu fiz o preenchimento lá do fundo. No meu caso aqui, é a agulha número 5. A base eu trabalhei com a agulha 6,5. E eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até completar aqui 5 carreiras no total. Depois dessas 5 carreiras, eu volto para dar continuidade à parte de cima da peça, fazendo o acabamento. Já cheguei ao final das carreiras da base, e depois que eu completei as 5 carreiras em ponto baixo, eu coloquei aqui os marcadores de um lado e do outro. Aqui onde eu parei a carreira, então, eu já conto a partir do próprio ponto. Contei 12 pontos de um lado,
12 pontos do outro. Eu deixo a bolsa dobrada bem certinha e faço essa divisão, deixando 12 de um lado e 12 do outro. Depois que eu fiz essa divisão, eu vou começar a subir essas laterais, primeiro uma, depois a outra, e que são a base para a colocação depois da alça de corrente. Já que eu já fiz a separação, eu continuo trabalhando com a agulha número 5 e eu viro o meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta. Então, parei ali, eu tenho 12 pontos até no marcador e eu venho trabalhando. Passo a agulha no primeiro, faço um ponto baixo e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até completar os 12. 3, 4, e assim eu vou trabalhando até chegar aqui no marcador. Chegando no marcador, eu volto, porque na próxima carreira já inicio as diminuições, tanto no começo quanto no final de cada carreira. Já cheguei aqui no 12º ponto, onde eu tenho o marcador, virei o meu trabalho e vou voltar trabalhando a carreira também em pontos baixos. Só que, como eu disse, agora eu tenho uma diminuição no começo e uma lá no final da carreira. Para diminuir no início da carreira, eu faço o seguinte, eu já tenho essa laçada que corresponde ao primeiro ponto, eu passo a agulha no segundo, busco a laçada e fecho fazendo um ponto baixo. Onde eu tinha 2 pontos, agora eu tenho 1. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até restarem os 2 últimos pontos. Restando os 2 últimos pontos, eu passo a agulha no penúltimo, busco a laçada, passo a agulha no último, busco a laçada e fecho as 3 laçadinhas de uma única vez. Final da carreira, sempre dessa forma, onde eu tinha os 2 pontos, fiquei apenas com 1. Viro meu trabalho. Já inicio a carreira fazendo a diminuição. Não venho no primeiro, já venho no segundo ponto, busco a laçada e fecho como um ponto baixo. E trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até restarem os 2 últimos pontos, onde eu faço a diminuição, como eu mostrei aqui no final da carreira anterior. Continuei trabalhando, diminuindo um ponto de um lado, outro do outro, sempre começo e final das carreiras, e eu diminuí até ficar com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Quando eu fico com os 4 pontos, eu já posso pegar o meu mosquetão, venho no segundo ponto, busco a laçada, deixando o mosquetão assim, bem ali, próximo ao ponto, e passo tanto pelo ponto quanto pelo mosquetão. Vou fazer 3 pontos, então, peguei no segundo, depois venho no terceiro e 4º ponto. Então, o mosquetão fica bem presinho, bem firme, por 3 pontinhos. Essa parte já está prontinha. Só que agora eu vou descer trabalhando em pontos baixos até chegar lá no próximo marcador. Assim, eu não preciso cortar o fio. Então, depois que eu fiz ali, eu venho aqui, ó, já no próximo pontinho e trabalho um ponto baixo por carreira, descendo a lateral e depois aqui um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no marcador. Chegando no marcador, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado, nesse próximo, fazendo sempre ponto baixo sobre ponto baixo,
diminuição no início e final de cada carreira até restarem os 4 últimos pontos. Percorri até o outro lado e fiz o mesmo processo. Já tenho o mosquetão de um lado e do outro, e chegando aqui no final da segunda parte, eu corto o fio. Por quê? Aqui eu vou precisar voltar aqui nessa parte onde eu subo para descer contornando a carreira até chegar lá ao outro lado. Então, agora, venho e deixo o fio aqui pré-arrematado, pego o fio novamente e vou trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vindo até chegar aqui, subindo essa lateral, onde eu já tenho o acabamento. Olha a diferença da carreira que eu subi e onde eu já fiz o acabamento em pontos baixos. Então, desde lá da parte da outra lateral, subindo em direção ao mosquetão, descendo, passando na outra lateral e depois subindo até chegar ao final da carreira. Agora, para finalizar por completo, eu faço uma carreira em pontos baixíssimos em volta de toda a base da bolsa. Depois disso, já vamos arrematar o fio e fazer os acabamentos. Já contornei toda a base em pontos baixíssimos. Agora, eu pego uma agulha mais fina, eu aqui vou buscar o fio aqui usando a agulha número 4. Poderia ser uma 3,5, 3, enfim, uma mais fina do que você tenha usado. Caso você não tenha, pode ser a mesma, mas a agulha mais fina, ela ajuda a passar o fio por dentro dos pontinhos. E aquele fio que sobrou aqui depois que eu cortei o fio, eu venho trazendo por dentro de alguns pontinhos. Agora, eu vou usar a cola pano. É bem interessante porque o arremate com a cola pano, ele fica invisível e você faz com segurança. É um arremate que não precisa dar nó. Então, agora eu vou pegar a cola e venho para fazer essa parte. Então, aqui, depois de passar por dentro de alguns pontinhos, eu vou tracionar bem esse ponto. Vou vir com a cola, um pouquinho de cola ali por dentro dos pontos, e quando eu solto, a cola já fica lá por dentro dos pontos na carreira. Passo por dentro de alguns pontinhos, traciono e aplico a cola. Eu sempre repito por umas 2 a 3 vezes a aplicação da cola, para que o arremate fique bem seguro. Depois, é só cortar o excesso e o fio fica coladinho por dentro dos pontos e não tem o perigo de soltar. Eu repito o mesmo processo nas outras pontinhas. Prontinho, já arrematei todas as pontinhas. Olha como a bolsa fica bem trabalhada, um modelo que fica bem bonito. Depois de tudo prontinho, eu ainda tenho que colocar o botão magnético ou os botões. Caso você prefira, você pode colocar 2 aqui nesse espaçamento central ou um bem no centro. Esse botão de imã, ele é bem interessante porque ele vem com essas garras. Então, aqui são... Esse botão de imã, um botão magnético, ele é bem interessante porque ele não é com aquela garrinha. Ele tem esses 4 cantinhos onde podemos passar a agulha de costura e costurar o botão com facilidade e a costura fica só do lado avesso. Eu sempre centralizo o botão de acordo com o distanciamento que eu queira, se eu for colocar 2, ou bem centralizado se eu for colocar 1. Deixo uma carreira aqui
e vou fazer a costura com linha e agulha de costura de forma simples, costurando, depois venho no outro cantinho, no outro e no outro, assim até costurar os 4 lados. E depois eu repito o mesmo do outro lado, com a outra parte. E quando encaixamos, olha, ele faz até o barulhinho, ele encaixa e fecha super bem. Eu vou costurar o botão e depois colocar a alça. A alça que eu vou usar é uma alça pronta, essa alça de corrente, que é uma alça bem fácil de ser colocada. Ela já vem com a base ali para aplicar no mosquetão. Abro e encaixo. Então, olha só, prontinho. Do outro lado, a mesma coisa. Abro e encaixo. Prontinho, ó, já tem a alça colocada. Faz toda a diferença esse tipo de acessório na bolsa. Então, vou colocar o botão e depois do botão já teremos a bolsa prontinha, finalizada. Bem, pessoal, prontinho, bolsa já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!